Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Sábado é dia de estudo de fundo imobiliário aqui no canal e, como você já sabe, a gente está passando por um processo de atualização das análises completas que nós fizemos em 2021. No vídeo de hoje a gente vai falar do HGRE11. Esse que é um fundo que a gente fez um estudo muito completo no ano passado. A gente fez inclusive uma divisão em duas partes. Para quem não viu ainda, tá aqui no card. A gente falou um pouquinho de inflação, do impacto da taxa Selic, do impacto de emissão acima e abaixo do VP, para o VP acompanhar ou não a inflação no longo prazo. Fica aí a dica, assistam esses vídeos que eles estão muito bacana. E para quem já viu, tá aqui a atualização. A gente vai falar um pouquinho do que aconteceu nesse praticamente um ano aí de HGRE. Logo de cara eu já falo para vocês que o PL não mudou, o fundo não fez novas emissões, então ele está em torno de 2 bilhões de reais. É um fundo muito grande, uma participação relevante dentro do IFIX. Partiu aí de 109 mil cotistas, hoje tem 113 mil, também não teve grandes alterações. Já dentro do portfólio sim teve alterações, ele fez alienações de edifícios que tinham uma participação relevante dentro do portfólio, então a gente vai falar disso também. E também um ponto importante do equacionamento da dívida, né? O fundo tinha uma dívida e com essas alienações ele conseguiu aí readequar um pouquinho do passivo com o ativo. Tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Já peço seu like, peço seu comentário. Claro, a dica aqui, a sua sugestão para a próxima análise, para a próxima atualização na semana que vem. Então bora para esse estudo! Iniciando o nosso vídeo sobre o HGRE11, esse que é um fundo que a gente fez o estudo lá em fevereiro de 2021. Cota de valor de mercado dele hoje R$ 132,30 para uma cota patrimonial R$ 165, dá um PVP aí de 0,80. Naquele momento que a gente fez a análise completa, o PVP era de 0,83 e olha que interessante. Lá a gente já discutia se era o fundo do poço para o HGRE, para os fundos de laje corporativo, então a gente está vendo aí que não era, que o fundo caiu um pouquinho mais. O valor de mercado dele hoje de 1,6 bilhão, o PL dele de 2 bilhões, é o mesmo PL, tá? De lá atrás, de fevereiro de 2021. Número de cotistas hoje 116.569, lá em fevereiro a base era de 109 mil cotistas. Vacância física 26,48%, vacância financeira 29,7%. Essa diferença ocorre porque o fundo tem ali descontos e carências. Lá em fevereiro de 2021 essa vacância era um pouquinho menor, a gente vai falar um pouquinho mais em breve sobre isso. E para fechar esses dados iniciais, dividend yield lá em fevereiro de 2021 era 5,67 e hoje 8,31. Isso porque a gente viu a cota caiu mais e ele também conseguiu distribuir um pouquinho mais de provento. Iniciando para o comentário da gestão, neste mês o fundo apresentou uma receita total de 14,1 milhões, 1,19 por cota. A receita de janeiro foi maior em relação ao recorrente do fundo, devido ao recebimento da terceira parcela da venda do Verbo Divino, no valor de 12,9 milhões, sendo 6 milhões distribuíveis. O fundo está dizendo aí que esse resultado ele não é o convencional, não é o recorrente, houve aí ganho de capital. Então um desavisado que não lê relatório gerencial pode chegar, ver aí esse provento um pouco maior e achar que isso vai acontecer todo mês. Não é assim. O fundo tem passado por alterações no portfólio que geram impacto direto na geração de caixa, principalmente em relação a vacâncias e novas locações, em que no primeiro caso geram multas rescisórias, mas quebra do fluxo de recebimento de aluguéis, e para o segundo trazem consigo carências antes da geração de caixa. Então a gente está falando aqui da questão das vacâncias, né? Então a gente tem realmente carências e descontos sendo concedidos pelos fundos de lajes corporativos, isso está bem comum. Por outro lado, quando tem aí a venda, alienação de um ativo ou também a rescisão de um contrato, tem a questão de multa rescisória. Diante desse cenário, aliado aos compromissos a pagar pelo fundo, sendo os principais fluxos de investimentos da obra do edifício martiniano e o saldo do Cris Aidan, com pagamentos mensais de amortização até 2028, estamos buscando equalizar da melhor forma os resultados distribuíveis pelo fundo para este ano através das receitas extraordinárias a receber. Parcelas referentes à venda do Verbo Divino, em torno de 117,5 milhões de reais, e a multa rescisória da Enel de 7 milhões de reais a serem pagas em 2 parcelas semestrais. Indo para a parte comercial, o fundo informa que no mês de janeiro foi fechada a primeira alocação no edifício Paulista Star, que por enquanto estava 100% vago. Vai ter aí a ocupação do primeiro andar a partir de 1º de fevereiro, diminuição
da vacância. Então, muito importante, né, esse ativo aí, como eu falei para vocês, 100% vago, ele e a Torre Martiniano são duas grandes apostas aí dentro do portfólio do HGRE para diminuição daquela vacância. Atualização do mercado, eles trazem aqui que o mercado de escritórios fechou o quarto trimestre de 2021 com uma vacância de 21% e registrou a primeira absorção líquida positiva desde o início da pandemia, então esse é um dado muito relevante. A gente viu também no relatório da Colliers a mesma condição quando a gente falou do RP11, o que representa um sinal positivo para o mercado de escritórios, já que esse número representa que o total da área alocada no trimestre foi superior às devoluções, com claro indicativo do potencial de retomada do setor. Então eles estão dizendo aqui para a gente que a perspectiva para lajes corporativas, pelo menos 2022, 2023, é de boas locações. No que tange as principais regiões de São Paulo, Faria Lima terminou a vacância com 7%, Vila Olímpia 16%, Pinheiros 17%, Paulista 20%, Berrini 28%, Chucre e Zaidan 32%, uma situação um pouco mais complicada, né? Chucre, Zaidan e Berrini, isso é histórico. E por fim, no aspecto técnico, eles dizem que em janeiro a obra do edifício martiniano alcançou o avanço físico de 72,9% e o avanço financeiro 75,3%. A pretensão aí é de que essa obra seja finalizada em junho ainda deste ano e finalmente aí ter o portfólio todo passível de locação. Composição de resultado, a gente vê que a receita de locação representa 8,7 milhões de reais. Lá em fevereiro de 2021, essa receita estava próximo disso, também 8,7 milhões. Vale lembrar que o fundo se desfez aí de dois ativos importantes, então dá a entender que, embora tenha perdido esse recorrente na alocação desses ativos, né, que é o Mário Garneiro e o Park Tower, ele conseguiu algum aumento nos resultados aí de locação, nos aluguéis, para manter essa receita no mesmo patamar. Teve também ganho de capital bruto aí de 6 milhões de reais, como a gente já viu no comentário da gestão. Olhando para o saldo de resultado acumulado, é interessante a gente ver aqui 1,28 por cota. Então, para quem é cotista do HGRE ou pensa em entrar nesse fundo, tem aí uma gordurinha para ser distribuída. E aqui embaixo a gente vê, né, a construção do resultado de cada mês. Tem aqui esses pontos mais relevantes aqui com resultados mais expressivos, são exatamente as vendas de ativos importantes, né, Park Tower e aqui agora no Mário Garneiro, que realmente fez muito ganho de capital dentro do portfólio. Olhando para a carteira do fundo, a gente vê que o grosso aqui desses 2 bilhões ficam obviamente por parte de imóveis, quase 1,9 bilhão, e detalhamento de aquisições CRIs para pagar, a gente vê aqui que ele tem CRI do saldo devedor lá do Chucre Zaidan de 83,8 milhões de reais e as parcelas receber do Verbo Divino de 91,4 milhões de reais. Então a dívida está equacionada, pelo menos nesse sentido, só ocorre aquela pequena questão de descasamento de fluxo de caixa, porque, como eles comentaram no início ali do relatório gerencial, as parcelas do CRI são amortizadas mensalmente e essas parcelas aí do Verbo Divino são semestrais, então eles vão ter que sempre estar equacionando esses valores para fazer uma distribuição linear. Olhando para os ativos imobiliários, hoje são 19, em fevereiro eram 21, é a mesma condição que eu quis ressaltar do Paulista Star e da Torre Martiniano que existia lá em fevereiro. Eles contribuem aqui com 0% da receita, como a gente viu, a partir do próximo mês Paulista Star vai estar contribuindo aqui com uma querelinha. Aqui do lado direito, uma divisão interessante que a CSHG faz no relatório, que são as posições em lajes corporativas individuais, torres corporativas por inteiro, lajes em que eles possuem participação relevante, os ativos monousuários e outros. E a gente marcou aqui que lajes individuais são exatamente aqueles ativos que o fundo pretende se desfazer, né? É aqui que ele está pautando a reciclagem do portfólio. Então provavelmente a gente vai acompanhar o HGRE se desfazendo ainda mais dessas lajes que tem baixa relevância dentro do PL, isso porque o fundo já é muito grande, não faz sentido você ficar gerenciando ali 1, 2 andares de um ativo que você não consegue impor suas vontades e seu know-how. Falando da vacância, como a gente já tinha comentado, hoje aí a vacância financeira em 29,7%, lá em fevereiro está até aqui marcado 25,3%, então teve esse aumento importante aí. A vacância, infelizmente, aumentando no HGRE, a expectativa era que o fundo fechasse o ano com uma quedinha, mas não aconteceu. Um ponto importante da gente tratar aqui é que o mesmo cenário que existia lá em fevereiro existe agora, né? 3/4 dessa vacância que existe dentro do portfólio está relacionado ao Paulista Star e ao edifício Martiniano, que são edifícios de muita qualidade, ficam localizados na Paulista, que tem uma vacância ali um pouquinho mais baixa que outras regiões, então a perspectiva de locação é boa para o HGRE, pelo menos
para os próximos semestres. Olhando a questão de revisional de contratos, a gente vê que 16% da receita contratada passa aí por revisional agora em 2022, 12% em 2023 e o grosso 41% em 2024. Interessante a gente perceber que em 2021, 48% da receita contratada do HGRE passou por revisional. Então foi um ano muito desafiador, tanto em termos de vacância, em termos de equacionamento daquela dívida e também dessa questão de revisional, especialmente com o mercado de baixa, revisional nunca é bem-vinda. Olhando para reajuste da receita, a gente vê que 20% está indexado a IPCA e 79% em IGPM. Lá no ano passado era um pouquinho mais, 81% em IGPM. E um ponto relevante para a gente acompanhar é que o grosso aí dessa receita vai ser reajustado até julho, né? Praticamente mais de 60% da receita tem o reajuste acontecendo até o mês 7. Olhando agora para ativos específicos do portfólio, o primeiro deles que eu quis destacar, o edifício Brasília Interpart. Marquei aqui que a vacância dele 30%, é um ativo BB, fica na região da Berrini. Como a gente viu, a região da Berrini tem uma vacância expressiva e aí se reflete também no ativo dentro do HGRE. Essa vacância permanece igual da que existia lá em fevereiro de 2021. Edifício Roberto Sampaio Ferreira, a vacância hoje dele 16,67%, também fica na região da Berrini, é um ativo BB também. E interessante que aqui houve queda, tá? Então houve ocupação de espaços, isso porque lá em fevereiro de 21 a vacância era de 33%. No edifício Berrini One, também na região da Berrini, é um AAA, tem uma vacância expressiva aí de 40%, e essa vacância aumentou da última vez que a gente fez a análise completa, era lá de 18%. Edifício Transatlântico tem aí uma vacância de 100%, continua igual a que a gente viu na análise completa, e eu quis marcar aqui pra gente que ele fica na região da Chácara Santo Antônio, e essa é uma região que tem realmente uma vacância muito forte, é uma vacância que não se desfaz, então vai ser difícil aí pro HGRE conseguir ocupar essas lajes, pelo menos no curto espaço de tempo. Outro ativo é o Paulista Star, que fica na região dos Jardins, próximo à Paulista, e a gente vê aí vacância de 100%, mas como a gente já viu dentro desse relatório, ele vai ter a primeira ocupação agora em fevereiro, ele estava passando por um retrofit. Torre Martiniano, mesma condição de 100% de vacância, está passando por um retrofit bem grande, também fica na região da Paulista, também é classe A. E para fechar mais dois ativos, o primeiro dele é o edifício Jatobá, vacância de 33,59%, quando a gente fez a análise completa era de 10%, então teve aí um aumento expressivo também. Pessoal, o que eu tinha para falar de HGRE 11 era isso, espero que vocês tenham gostado. E aí vamos partir para aquele resuminho que a gente sempre faz ao final dos vídeos. HGRE é um fundo muito relevante dentro da nossa bolsa, tem um PL muito grande, uma participação grande dentro do IFIX, é de uma gestora super conhecida, super comprometida, mas ele vem aí em dificuldades há vários anos. É um portfólio que tem uma vacância recorrente, uma vacância constante muito alta há muito tempo, e a gente percebe que a gestão ela vem se mexendo, vem tentando fazer essa reciclagem de portfólio, essa alteração dentro do ativo, mas é aquele negócio, é sempre muito mais difícil você mexer com o carro andando, né? Se ele estivesse ali montando o portfólio, tudo seria muito mais fácil. A gente vê que os ativos, em boa parte, não ficam em regiões prime de São Paulo, então esse é um problema grave. Por outro lado, um ponto positivo é que boa parte desses ativos é de classe A, então são ativos relevantes, ativos que chamam a atenção dos eventuais locatários. Um ponto importante é que o fundo conseguiu fazer o equacionamento da dívida. Lá em fevereiro existe uma preocupação muito grande, isso porque havia esse fluxo de caixa muito descasado, ele tinha muitas parcelas para pagar ali do edifício Chucre Zaidan e também das obras do Martiniano, e os recursos só entrariam semestralmente, né, com as vendas ali do Park Tower. Como ele conseguiu fazer essa alienação muito importante do Mário Garneiro, ele conseguiu então ter um fôlego, e acho que é relevante isso porque agora o fundo consegue também focar mais na questão operacional, na questão de busca de novos locatários. Por fim, a gente fala um pouquinho do mercado de lajes corporativas. Obviamente existe aí muita incerteza, o home office se tornou uma tendência, muitas empresas sequer voltaram aos escritórios, algumas nem devem voltar mais, então esse é um ponto importante para a gente apreciar. Por outro lado, a gente vê os últimos relatórios aí das casas de análise imobiliária mostrando que existe uma tendência de redução de vacância, de ocupação de espaço, então vamos observar com calma e entender como é que vai ser, se a gente vai ter realmente
uma retomada um pouco mais considerável e um ciclo imobiliário corporativo se iniciando. Então é isso, espero que vocês tenham curtido, deixa o comentário, deixa o like e óbvio diz aqui pra gente qual outro fundo vocês querem que seja feita a atualização para a próxima semana. Um grande abraço e até a próxima se Deus quiser.